operadores do setor elétrico, seja bem-vindo a mais uma aula sobre NR10 módulo 2, Sistema Elétrico de Potência CEP. Veremos nessa aula organização do trabalho, segundo a NR10 módulo 2. Vamos ver programação e planejamento do serviço, ou seja, organizar o trabalho. Planejar é pensar antes, durante e depois de agir. Organizar é pensar antes de iniciar a tarefa. Tamo junto! Vamos para a nossa aula de número 2, onde trataremos sobre programação e planejamento dos serviços. Organizar o trabalho. Planejar é pensar antes, durante e depois de agir. Organizar é pensar antes de iniciar a tarefa. Programação e planejamento dos serviços. Trabalho em equipe. Prontuário e cadastro das instalações. Métodos de trabalho. Comunicação. Programação dos serviços. Pessoal, vamos lá, vamos entender isso bem para ficar claro para nós. Programar é definir etapas ou procedimentos ordenados, ou seja, descrever o passo a passo, lembra dele? Para a execução de serviços em determinado período de tempo, utilizando o método adequado. Os recursos mínimos necessários, tanto pessoais quanto materiais, ferramentas e equipamentos, além de equipamento de proteção coletiva, considerando as interferências possíveis do meio ambiente com o trabalho. Pegou aí? Então vamos adiante? Bora lá. Planejamento do serviço. Planejar é pensar antes, durante e depois de agir. Envolve raciocinar a razão e, portanto, pode-se entender que o planejamento é um cálculo racional que precede, antes e preside durante e depois a ação. É um cálculo sistemático que articula a situação imediata e o futuro, apoiado por teorias e métodos. Trabalhar em equipe. Como vimos no vídeo, aula anterior, na etapa 1, que fala sobre comportamento. O que significa esse trabalho em equipe, senhores? Vamos lá? Compartilhar uma direção em comum, ou seja, nós somos o líder e os liderados. Está estabelecido para onde estamos, para onde iremos, para onde vamos. Então, as atividades desenvolvidas em conjunto encorajam o grupo e que aumenta o desempenho na hora de realizar as atividades, transmitindo confiança, habilidade e união, características primordiais para o sucesso de cada tarefa. Concorda? Claro. Dicas para o trabalho em equipe. Planejar, uma delas. Ser paciente, outra. Aceitar ideias dos outros. Lembra que nós vimos lá na aula 1? Valorize os seus colegas. Saiba dividir as tarefas. Trabalhe, não deixa nas costas do outro. E outra coisa importante, seja participativo e solidário. Dialogue. Evite ficar somente com o pensamento do grupo. Aproveite o trabalho em equipe. Método de trabalho. Vamos entender isso? Na execução de qualquer serviço que envolva energia elétrica, a escolha do método de trabalho a ser adotado pela equipe de trabalho é de fundamental importância para que se evite a ocorrência de acidentes. A natureza do serviço a ser executado exige que o método de trabalho a ser adotado tenha a seguinte característica. Vamos ver? Que tem os procedimentos padronizados e descritos, ou seja, vamos declarar os processos passo a passo que nós vamos fazer, são padrões. Controle efetivo dos riscos, ou seja, para cada processo, para cada passo, eu tenho uma etapa de controle ou gerenciamento para mitigar ou controlar os riscos associados à etapa. Firme comportamento ético, ou seja, o que eu tratei tanto com a minha equipe como com a minha gestão, que vem lá de cima da direção, eu tenho que estar
firme nesse comprometimento. Todos os envolvidos possuem um treinamento específico para a execução da atividade, ou seja, manual de competência. Eu estou habilitado, treinado, capacitado, autorizado a atuar. E o que mais, senhores? Prontuário e cadastro das instalações. Isso é fundamental porque é uma base legal regulamentada pela NR10. É com a publicação da portaria 598 do 7/12/2004, como antigo, hein? Que alterou a redação desta norma que estamos estudando agora. As empresas passaram a ter a obrigação de manter um prontuário das instalações, ou seja, elas têm que informar as suas cargas instaladas de forma organizada em procedimento e instruções técnicas, documentação das inspeções e medições do sistema de proteção de descarga atmosférica, especificação de equipamentos e ferramentas, documentação das autorizações, realização de teste de isolação elétrica, certificação dos equipamentos, relatório técnico das inspeções, mais descrição dos procedimentos de emergência. Por quê? Porque o nosso trabalho envolve um alto potencial de risco. Então, onde eu tenho probabilidade de um risco grave acontecer, eu tenho que ter previsibilidade de atendimento à emergência. E B, certificação dos equipamentos de segurança. Apresentação do prontuário da empresa. Laudo do sistema de proteção de descarga atmosférica é o relatório das inspeções e medições do sistema de aterramento elétrico e do sistema para-raios, segundo a norma NBR 5419, que trata instalação elétrica de baixa tensão. E relatório técnico de inspeções, subitem 10.2.4, a linha G da NR10, por sua vez, pode ser subdividido em laudo técnico das instalações elétricas e o diagnóstico dos requisitos de norma regulamentadora número 10. E o que mais? O subitem 10.4.2.4, a linha G. Laudo técnico da instalação elétrica é o relatório emitido após as inspeções e ensaio nas instalações elétricas, atestando sua conformidade com as normas técnicas vigentes. Associação Brasileira de Normas Técnicas da ABNT. Diagnóstico norma é o relatório da auditoria do sistema de gestão de segurança elétrica da empresa, que verifica o grau de implementação de todos os requisitos da norma regulamentadora 10, conforme enunciado no subitem 10.2.4, a linha G, quando se refere ao relatório atualizado com as recomendações, cronograma de adequações, contemplando a linha A e F. Beleza, senhores? Então nós vimos aqui na aula número 2 a importância do planejamento de trabalho ou organização do trabalho para a realização do trabalho seguro. E nos veremos então na próxima aula. Até já!